O homem que inventou o pecado, parte 10/12 aos poucos, como que hipnotizados pela presença incomum de Arã, as pessoas começaram a se aproximar, até que sua caminhada foi completamente interrompida. O movimento suave e calmo de Arã parou sem pressa, e sua postura transmitia uma tranquilidade absoluta. Seu corpo, mesmo sem falar, emitiu uma mensagem clara. Ele estava ali, não apenas para caminhar entre o povo, mas para escutar, para responder. Era como se sua serenidade fosse um convite silencioso para que os cidadãos de Zarates expusessem suas angústias mais profundas. Contudo, a multidão, ainda atônita e desconfiada, hesitou. Ninguém queria ser o primeiro a quebrar aquele silêncio pesado que envolvia a cidade. Então, como se as barreiras do medo e da desconfiança fossem quebradas de uma só vez, uma voz emergiu do meio da multidão. Era uma senhora de rosto marcado pelo tempo, seus olhos refletindo uma dor que parecia ter se acumulado ao longo de anos de sofrimento. Sua voz, embora fraca, carregava uma súplica desesperada. Por que sou tão infeliz? A pergunta ressoou no ar como uma ferida aberta, e todos os que estavam por perto sentiram o peso daquela questão, pois, no fundo, era a mesma pergunta que habitava o coração de cada um ali presente. A cidade inteira parecia compartilhar daquela infelicidade. Arã, sem hesitar, respondeu com a mesma tranquilidade que o caracterizava. Porque é uma pecadora. Sua voz era firme, mas não havia julgamento ou dureza em suas palavras. Era uma constatação simples, mas carregada de significado. Somos todos infelizes porque pecamos. A resposta atingiu a multidão como um choque. Não era o que esperavam ouvir, mas havia algo na maneira como Arã falava que fazia com que suas palavras ressoassem profundamente. Ele não oferecia consolo fácil, nem uma solução mágica. Em vez disso, ele tocava o ponto mais profundo e doloroso: a infelicidade era o resultado direto do pecado. E, naquele momento, muitos começaram a se perguntar que pecados eles próprios haviam cometido para carregar tal peso em suas vidas. No meio da multidão, um jovem, ainda no início de sua jornada na vida, se adiantou com o rosto cheio de inquietação e esperança. Sua voz, diferente da súplica da senhora mais velha, carregava uma mistura de curiosidade e ansiedade. Como se livrar desse pecado? A pergunta, embora simples, reverberava em todos os presentes. Afinal, se o pecado era a causa de tanta infelicidade, como escapar de seu fardo? Como encontrar redenção em um mundo que parecia imerso no caos? Arã, com a serenidade de quem já havia refletido sobre aquilo inúmeras vezes, respondeu prontamente. Obedecendo cegamente ao soberano, sua voz cortou o silêncio como uma lâmina afiada, direta e sem rodeios. A única forma de nos livrarmos do pecado é através da obediência absoluta. Ele não ofereceu justificativas elaboradas, nem embrenhou-se em filosofias complexas. Sua resposta era simples, quase brutal em sua clareza. O caminho para a redenção, para a paz, não era através de grandes feitos ou longas reflexões. Era pela submissão total à autoridade de Karun al-Matuk. Aquelas palavras, carregadas de um peso quase religioso, pareciam ressoar na mente de cada um ali presente. Obedecer cegamente. A ideia de abdicar da própria vontade, de entregar-se completamente à autoridade do soberano, era ao mesmo tempo libertadora e aterradora. Para alguns, era um alívio, uma promessa de que, ao seguir um caminho pré-determinado, poderiam se livrar das correntes do pecado e encontrar a paz que tanto buscavam. Para outros, no entanto, a ideia de submissão total causava inquietação. Ainda assim, diante de Arã, com sua presença quase mística, suas palavras pareciam incontestáveis. A multidão permaneceu em um silêncio tenso após a resposta de Arã, até que uma nova pergunta surgiu, cortando o ar como uma faca afiada. Por que devemos obedecer ao soberano que nos causa tanto sofrimento? A voz que fez a pergunta, carregada de dor e revolta, ecoou entre o povo de Zarates.
Era a dúvida que muitos carregavam no coração, embora poucos tivessem coragem de expressá-la tão abertamente. O jovem que a proferiu tinha os olhos ardendo de uma mistura de frustração e desespero. Como poderia a obediência ao soberano, responsável por tantas atrocidades, ser a solução para o pecado? Arã, como se já esperasse esse tipo de questionamento, manteve a mesma calma inabalável. Seus olhos percorreram a multidão lentamente antes de responder, como se estivesse absorvendo o peso da dúvida coletiva. O sofrimento não vem do soberano, mas do nosso próprio pecado, respondeu ele, com uma voz firme, mas sem agressividade. O soberano, em sua sabedoria, carrega o fardo de manter a ordem. Ele é a mão que nos guia, mesmo quando não compreendemos os caminhos pelos quais somos conduzidos. O sofrimento que sentimos é a consequência de nossas próprias falhas e desobediências, e apenas através da obediência completa a Ele podemos purificar nossas almas e encontrar a paz. As palavras de Arã eram calculadas, penetrando o coração da multidão como o peso de uma verdade inescapável. Ele não estava ali para aliviar o sofrimento com promessas fáceis, mas para trazer à tona a ideia de que o verdadeiro alívio não viria da rebeldia ou da resistência, mas da aceitação total da autoridade do soberano. O soberano é o pilar que mantém Zarates de pé. Ele é o reflexo da ordem divina, continuou Arã, sua voz ecoando pelas ruas. Seu papel é pesado, e suas decisões podem parecer cruéis aos olhos humanos. Mas sem ele, sem a mão firme que governa, seríamos tragados pelo caos e pela ruína. O sofrimento que sentimos é a purificação que nos torna dignos da paz que só ele pode nos conceder. Assim que Arã respondeu à questão sobre o sofrimento, novas perguntas começaram a emergir da multidão, agora com uma natureza mais profunda e inquietante. As vozes, antes contidas pelo medo ou pela reverência, começaram a se elevar, impulsionadas pela coragem que crescia dentro de cada um. "Por que somos tão pobres?", gritou um homem de rosto cansado e mãos calejadas pelo trabalho árduo. "Por que há tanta fome e miséria no mundo?", ecoou outra voz feminina, angustiada, segurando uma criança subnutrida nos braços. As perguntas não paravam. "Por que tão poucos têm tanto, enquanto muitos de nós não têm nada?" Aquelas eram as questões que sempre pulsaram nos corações do povo de Zarates, mas que raramente eram pronunciadas. As pessoas começaram a se aproximar mais de Arã, suas expressões cheias de desespero, mas também de uma esperança tênue de que ele tivesse as respostas que ninguém nunca forneceu. O silêncio que seguiu foi pesado, pois todos esperavam que Arã, o homem que havia conquistado a confiança do soberano e controlado as almas com suas palavras, finalmente explicasse os mistérios do mundo que os rodeava. Arã, em seu estilo característico, não se apressou em responder. Ele olhou para os rostos de cada um, sentindo a intensidade de suas perguntas, mas também a profundidade do sofrimento que carregavam. Então, com a mesma voz firme, mas serena, ele começou: "A pobreza, a fome e a desigualdade não são novos no mundo. Elas existem desde que a humanidade começou a se organizar. E por que existem? Porque o pecado existe." Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras fossem absorvidas. "Somos todos pecadores, e nossas falhas, nossas desobediências, são as raízes desse sofrimento. Não é apenas uma questão de quem tem mais ou menos, é uma questão de como nos desviamos da ordem que o soberano, em sua sabedoria, tenta manter." As palavras de Arã eram duras, mas ele as proferiu com uma convicção inabalável. O desequilíbrio entre os poucos que possuem tanto e os muitos que têm tão pouco não é uma falha do soberano, mas uma consequência de nosso próprio desvio da obediência e da ordem. Quando nos afastamos do caminho certo, o caos emerge. A desordem, a ganância, o egoísmo, todos esses pecados criam as divisões que vemos. Mas saibam disto: o soberano, com sua autoridade divina, está aqui para restaurar o equilíbrio, e isso só será possível quando nos submetermos completamente à sua vontade. Somente através da obediência absoluta podemos encontrar a prosperidade e a justiça que tanto buscamos. Então, como se a própria multidão tivesse prendido a respiração à espera de um momento crucial, um homem se adiantou.
Sua postura era firme, e sua expressão carregava algo diferente. Não era apenas dúvida, mas um desafio explícito. Está a dizer, começou ele, sua voz ecoando acima dos sussurros do povo, que aqueles que rodeiam o soberano não pecam ou pecam menos do que nós, e é por isso que têm uma vida repleta de regalos. Que é por isso que vivem no luxo enquanto nós nos afundamos na miséria. As palavras continuavam a cortar o ar. A multidão se agitou, pois, embora poucos tivessem coragem de verbalizar, muitos compartilhavam daquele sentimento. Era uma pergunta que vibrava com a tensão acumulada por tanto tempo. Como poderiam eles, que viviam na fome e na pobreza, aceitar que os conselheiros e os cortesãos que cercavam o soberano, vivendo em luxo e abundância, estivessem de alguma forma mais próximos da redenção? O homem desafiava Arã abertamente, e as pessoas ao seu redor esperavam ansiosas pela resposta. Arã, pela primeira vez desde que começara a caminhar entre o povo, fez uma pausa mais longa. Seus olhos fixaram-se no homem com uma intensidade calma, mas poderosa. Não estou aqui para dizer que quem vive próximo ao soberano está livre do pecado, respondeu ele, a voz mais profunda, ressoando com uma firmeza quase palpável. O pecado está em todos nós, não importa onde estejamos. Aqueles que cercam o soberano também têm suas falhas, seus desvios, assim como qualquer homem nas ruas de Zarates. O que difere é que eles estão mais próximos da ordem que o soberano impõe. Eles estão sob seu olhar direto, e sua obediência é constantemente testada. A multidão se manteve silenciosa, absorvendo suas palavras. Arã prosseguiu. Os regalos e a riqueza que você vê ao redor do soberano não são recompensas pela ausência de pecado, mas são parte da estrutura que mantém este reino de pé. Assim como o soberano precisa da espada para manter a ordem, ele precisa de homens e mulheres que sirvam à sua vontade. A riqueza deles não os absolve do pecado, mas reforça seu dever de servir à autoridade que nos mantém seguros. E lembrem-se, todo privilégio vem com responsabilidade. Aqueles que falharem em sua obediência ao soberano serão corrigidos, como qualquer um de nós. Arã, tendo mais uma vez a população hipnotizada, resolveu introduzir uma nova e derradeira dimensão naquela nova faceta de exercício de poder. Vocês perguntam sobre a riqueza, sobre a desigualdade, sobre o sofrimento, mas há algo que precisamos compreender. Os verdadeiros tesouros de um homem que busca uma vida sem pecado, eles não estão aqui. Não estão nos bens que podemos acumular, no ouro que brilha ou no poder que impomos sobre os outros. Não. Esses são reflexos temporários, sombras fugazes de algo muito maior. O verdadeiro tesouro, meus irmãos, está além desta vida. Está no que nos aguarda quando deixarmos este mundo. Quando morremos, não somos julgados pelas riquezas que conseguimos acumular, nem pelos confortos que experimentamos. Não. Somos julgados pela medida da nossa obediência. Pelo quanto nos submetemos à ordem, à vontade do soberano. Esse é o verdadeiro critério que será usado quando nossos atos forem pesados na balança da justiça divina. A vida que vivemos aqui é curta. É cheia de provações, de tentações e de miséria. Muitos acreditam que a riqueza material, o conforto, o poder, que essas são as verdadeiras recompensas. Mas isso é uma ilusão. O verdadeiro valor de um homem não está enquanto ele tem, mas enquanto ele obedece. Enquanto ele se submete à ordem que nos foi dada. A pobreza e o sofrimento que enfrentamos não são castigos, são testes. Testes para a nossa alma. Sim, o sofrimento nos molda. Ele nos purifica. E, no final, quando deixarmos este mundo, seremos julgados. Seremos medidos não pelo que possuímos, mas pelo quanto seguimos a vontade do soberano. Não importa quão rico ou pobre você seja, se você seguir o caminho da obediência, encontrará o verdadeiro tesouro que aguarda além da vida. Os regalos, a riqueza, esses são apenas sinais externos. Aqueles que vivem no luxo estão sob constante vigilância. Eles, mais do que qualquer um,
tem o dever de servir ao soberano, de se manter na linha da obediência. Não invejem aqueles que têm mais, pois seus fardos podem ser ainda mais pesados do que os seus. O que realmente importa, é a obediência. O grau de submissão à ordem. Saibam disto, a vida que conhecemos aqui é passageira, e as dificuldades que enfrentamos são efêmeras comparadas à eternidade. Quando o julgamento final vier, cada um de nós será avaliado por sua obediência, por sua fé na ordem que nos foi dada. Aquele que seguir as ordens do soberano com fidelidade será acolhido com as recompensas que jamais poderiam ser imaginadas em vida. Essa é a verdade. O caminho da salvação não está nas riquezas que acumulamos aqui, mas na maneira como nos submetemos à vontade que nos guia. O soberano é o reflexo da ordem divina. E é através da obediência a ele que nos tornamos dignos da paz eterna. Não haverá sofrimento na vida além desta, para aqueles que seguirem o caminho da submissão. Só a obediência nos levará à liberdade verdadeira. Arã, com sua presença imponente e palavras cuidadosamente escolhidas, tinha mais uma vez conquistado o coração e a mente de Zarates. A multidão, que antes o abordava com desconfiança e angústia, agora se encontrava completamente envolvida por sua fala. Cada palavra sua parecia penetrar fundo nas almas de cada cidadão, como se ele fosse capaz de tocar em feridas que nem eles mesmos sabiam que existiam. A cidade estava hipnotizada, não apenas pela figura enigmática de Arã, mas pelo poder das verdades que ele proferia, verdades que ressoavam com uma força quase espiritual. Ninguém ousava interromper, ninguém ousava duvidar. O silêncio entre suas frases era preenchido pela reverência e pela inquietação. Arã havia transformado o caos em uma espécie de ordem sagrada, conduzindo a população a um estado de submissão voluntária, onde suas palavras eram recebidas como mandamentos. Não havia necessidade de espadas ou ameaças físicas, pois ele possuía o mais formidável dos poderes, o controle sobre as mentes e os corações. Sua habilidade de transformar medos e dúvidas em submissão o elevava a uma figura quase profética. O poder que Arã exercia sobre Zarates era como nada que já tivesse sido visto. Ele não precisava de força bruta para subjugar o povo. Sua influência vinha da profundidade de sua sabedoria, da maneira como ele conseguia transformar o sofrimento em uma justificativa para a obediência. A cidade inteira parecia estar sob seu domínio, envolta em uma névoa de reverência e aceitação. A submissão ao soberano, a qual Arã os conduzia, era agora vista não como uma imposição, mas como o único caminho possível para a salvação, e Arã era o guia nesse percurso. Arã, com a multidão agora completamente sob seu domínio, percebeu que o momento exigia algo ainda mais profundo, algo que selasse sua influência e marcasse para sempre o coração do povo. Calmamente, ele começou a caminhar, seus olhos vasculhando o entorno até encontrar uma pequena elevação, um monte de pedras antigas que, à vista de todos, o colocaria numa posição de destaque. Subiu até o topo com o cajado firme em uma das mãos, sua figura imponente e solene recortada contra o céu em tom de crepúsculo. O movimento da multidão cessou por completo, e os olhares atentos se voltaram para ele, ávidos por mais sabedoria. Agora, disse Arã, sua voz suave, mas carregada de autoridade, vou ensinar a vocês algo novo, algo poderoso. É um sentimento que pode ser traduzido em palavras, uma força que os libertará do pecado e os guiará pelo caminho da salvação. O silêncio era absoluto. As pessoas, hipnotizadas por suas palavras, esperavam, cada uma contendo a respiração. Arã fez uma breve pausa, permitindo que a expectativa crescesse ainda mais. Ele continuou, sua voz se tornando quase sagrada aos ouvidos da multidão. Essas palavras, esse conjunto de palavras, serão o farol que iluminará seus corações. Será a ponte entre vocês e o soberano, e acima de tudo, entre vocês e a ordem divina. De hoje em diante, este conjunto de palavras será conhecido como oração. Ao pronunciar essa última palavra,
Arã deixou que ela se assentasse na mente de cada um, como se tivesse acabado de revelar um segredo ancestral. O povo murmurou, absorvendo o peso daquele novo conceito, algo que parecia ao mesmo tempo misterioso e libertador. Arã, vendo os rostos curiosos e ansiosos diante de si, ergueu as mãos, pedindo silêncio para continuar. A oração, prosseguiu ele, é mais do que apenas palavras. É uma invocação do espírito, um ato de rendição e de conexão com algo maior. Através dela, vocês deixarão o pecado para trás, pois cada vez que repetirem estas palavras, estarão se aproximando da obediência e da redenção. Suas almas se purificarão a cada verso, e o peso de suas falhas será aliviado. O poder da oração é absoluto, e ela será o escudo que os protegerá do pecado. A multidão, completamente capturada pelo momento, ouvia em reverência. Muitos começaram a se ajoelhar diante de Arã, em um gesto de submissão e aceitação do que ele estava prestes a ensinar. O poder que ele exercia sobre as pessoas naquele instante transcendia qualquer força material. Ele havia se tornado o guia espiritual que os levaria a uma nova forma de devoção, onde a palavra, a oração, seria a arma contra o pecado e a chave para a redenção. Arã, com a multidão agora completamente sob seu domínio, percebeu que o momento exigia algo ainda mais profundo, algo que selasse sua influência e marcasse para sempre o coração do povo. Fim da parte 10.